Bom dia, gente. Um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma manhã. Então, hoje eu vou falar para vocês a respeito do computador central da Terra. A Terra é inteligente. A Terra possui um sistema inteligente, orgânico, que trabalha para o funcionamento de todo o organismo terrestre, de tudo que é vivo. E essa inteligência se comunica com as químicas, com as ondas, com a frequência, com a energia que está emanando com tudo aquilo que nós produzimos na Terra. Então, o que produzimos através de pensamentos, emoções, sentimentos, o que produzimos de detritos químicos, de indústrias, de carros, o que produzimos de ondas através de celulares, rádio, computador, tudo isso manda dados para a Terra, para a cosmogênese da Terra, assim como nós temos uma aura, temos uma cosmogênese que se comunica com o nosso corpo físico e com a nossa mente, a Terra também. Na nosfera, que é o campo que está fora da Terra, a nosfera manda informações para a Terra. Então, por exemplo, neste momento nós estamos num processo de purificação da Terra. Por isso nós estamos vendo tantos fenômenos acontecendo. Esses fenômenos são de origem do próprio computador central que promove esses fenômenos para dar de purificar. E como que funciona essa purificação? A purificação é feita através da geologia, através dos organismos terrestres. Então, a purificação vem por maremotos, por tsunamis, por terremotos, por temporais, por fenômenos de animais, os fenômenos de mutação animal, os fenômenos de todo tipo de fenômeno que atinge animais, homens e a Terra. E através dos homens, os fenômenos acontecem através de transferência de energia polarizada. Então, por exemplo, se a Terra, que é positivo, negativo, são as polaridades, só existem duas correntes na Terra, a corrente de amor e a corrente de cólera, ou seja, a corrente de luz e a corrente de sombra. Então a pilha é mais e menos para funcionar, a lâmpada é mais e menos para funcionar. Existe um filamento no meio, que é o que? A neutralidade. São os homens de neutralidade que fazem o equilíbrio das polaridades. Portanto, não havendo esses homens de polaridade, esses homens de neutralidade, uma das duas partes, uma das duas polaridades se sobrecarrega. Quando isso acontece, quando a luz sobrecarrega, isso gera uma fenomenologia humana de transcendência e às vezes até de conflito com o outro lado por estar acima. Quando a sombra, só que esse conflito, quando sobrecarrega na luz, esse conflito é feito, essa transformação é feita através de uma mudança nos homens positiva. Os homens vão mudar através da positividade. A purificação se dará através da positividade. Quando a maioria dos homens, a maioria da polaridade, a polaridade obscura está maior, então essa purificação se dará por catástrofes, por mortes em massa geradas por um homem. Por quê? Porque a corrente, o fluxo, vai procurar um homem, um recipiente, como o cálice que eu mostrei para vocês, apto a receber esse fluxo
para que ele faça a purificação através de uma guerra, que morre muita gente, já tira muito eletromagnetismo humano. Através de mortes em massa, será através da dor. Quando a humanidade está, em sua maioria, na polaridade obscura. Então, o que é a polaridade obscura? Conflito, cancelamento, ódio, vingança, guerra, mentira, dissimulação, rejeição. Tudo isso é a polaridade negativa. A polaridade de luz é o que? Ama teu próximo como a ti mesmo, os valores crísticos. Perdoa 77 vezes 7, todos os valores crísticos. Quando a humanidade está funcionando mais na polaridade positiva, essa purificação que a Terra ordena, porque chegou a hora da purificação, a Terra é inteligente, quando ela ordena, ela vai procurar qual é a polaridade que está em desequilíbrio para manifestar em um cálice, num cálice de inteligência humana, terrestre, a materialização dessa purificação. Então, quando está maior a polaridade positiva, é um homem de luz que ilumina todas as pessoas, transcende, modifica, e as pessoas todas se purificam, e isso modifica a frequência terrestre. Quando a polaridade negativa está maior, então o cálice de um homem que está na polaridade negativa é preenchido por esse fluxo inteligente que faz ele providenciar a extinção de um monte de pessoas para dar a purificação. Por quê? Porque a maioria dos homens está no negativo. Então vai ser purificado através da dor. Se a maioria dos homens estivessem no positivo, então essa purificação se daria pela consciência, pela transformação do homem terrestre para o homem cósmico, porque o homem cósmico funciona em sintonia com a Terra, portanto, não vai produzir na Terra um esgotamento ou um desequilíbrio. Então, quando a gente entende, para nós, o homem que promove a guerra e mata muitos é um tirano. Mas para o sistema terrestre, ele é o veículo da purificação. Porque para o sistema terrestre não existe bem e mal. Existe a sombra e a luz, porque o sistema da Terra é polarizado, luz e sombra. Mas para o computador, luz e sombra é a mesma coisa. São polaridades diferenciadas para dar o equilíbrio da Terra. Então, tanto a luz quanto a sombra precisa ser equilibrada para que a gente possa fazer a purificação com inteligência. Se essa purificação precisa ser através da sombra, da polaridade negativa, é preciso que haja um elemento neutralizante dentro da polaridade de sombra para dar de reduzir danos. Então, há muitos anos eu compartilho a informação de que eu trabalho com redução de danos, purificação de eletromagnetismo mental, purificação de eletromagnetismo químico, tanto na Terra, quanto no mar, quanto nos ares. Eu trabalho com o fenômeno da eletricidade. E para isso, eu passei por um experimento de mais de 500 descargas elétricas, aonde eu vivia praticamente em jejum, só tomava sucos, só comia oleaginosas ou folhas, comida crua. Então, para trabalhar com a redução de danos dentro da fenomenologia, exige que você esteja na neutralidade.
Portanto, é preciso entender que só no conceitual dos homens existe o lado bom e o lado ruim. Mas para a inteligência mãe, é necessário que haja, para a evolução dos homens, o positivo e o negativo. E é a aceitação dos homens dessas polaridades, sem o combate de uma polaridade com a outra, mas a adaptação, a flexibilização e o entendimento que quando você vai fazer uma análise mais aprofundada dessas polaridades que se materializam nos homens, por que existe a esquerda e a direita? Porque é uma materialização da polaridade. Assim como é no céu, é na terra. Então, por ser a terra funcionar na polaridade luz e sombra, materializa, então, no sistema social e político, esquerda e direita. Porém, acreditar que a esquerda é melhor ou que a direita é melhor é uma ilusão. Porque tudo que se dá pela inteligência da mãe, do computador central, para a evolução dos homens. Se os homens estivessem, na maioria, em equilíbrio, então, por exemplo, como a gente pode separar? É considerado, pelo eletromagnetismo, os homens mais ligados ao espírito, ao cosmos, polaridade de luz. Os homens mais ligados à terra e à matéria, polaridade obscura. Por quê? Porque a luz é transcendente e a terra é organismo, matéria. A luz não é matéria, a terra é matéria. Então a terra é obscura, porque pode ser destruída. A luz é transcendente, não pode ser destruída. Então os homens são separados nessa polaridade. Mas não significa que os homens que são materialistas e que estão mais ligados à terra são maus, são ruins. Eles são necessários para o equilíbrio da terra. E quando a luz transforma os homens da polaridade obscura ou sombra única e exclusivamente porque são mais ligados à matéria, não porque são ruins. Ser ruim, ser mal, ser fascista, isso é conceito. E quando você vai olhar com a lupa as realizações dos homens, você percebe que os homens fazem a mesma coisa. E é por isso mesmo que quando os homens que são mais espiritualizados, que estão mais ligados à luz, começam a agir da mesma forma na matéria, pensando na matéria, que é quando você entra em conflito com o outro, você tá num pensamento fossilizado terrestre, conceitual. Então você não está mais na polaridade de luz, você está na polaridade de sombra. E aí você gera o conflito aqui, na sombra. Aí o que acontece? A inteligência mãe promove, então, um fluxo, um disparo magnético para penetrar num cálice que vai gerar, então, a purificação através de dor. E é assim que funciona na Terra. Então, para a gente, o homem que causa guerra, o homem que mata um monte de pessoas, para o conceitual racional, ele é o mal. Mas para o sistema terrestre, ele é necessário. Aquele acontecimento que para nós é uma tragédia, se dá por necessidade de purificação da Terra, para dar o equilíbrio. Então, para o computador central, não existe o bem e o mal. Existe a polaridade. E essa polaridade não contém o conceito de bem e mal. Então, por exemplo, as pessoas falam, por que
que os homens enriquecem, que os empresários, os homens de poder, eles enriquecem. Porque eles estão ligados à matéria e eles possuem uma capacidade de transcendência inacreditável. Enquanto aqueles que estão na polaridade de luz ficam enrijecidos nos seus conceitos, enrijecidos nos seus combates, enrijecidos nas suas bandeiras. E aí eles vão se tornando o quê? Vão deixando de ser luz, transcendência, para ser obscuro, só que numa polaridade negativa, no negativo do obscuro. Combatendo os homens que promovem a matéria, que dá de sustentar todos os homens que também estão na luz. Porque é um engano você achar que você pode viver fora do sistema. Se você compra comida, você está no sistema. Se você paga a luz, você está no sistema. Se você usa celular, você está no sistema. Se você coloca gasolina no seu carro, você está no sistema. Então não existe sair do sistema. Existe transcender a sua forma de entender o sistema. Então você ataca o capitalismo, mas você vive do capitalismo. Você vende alguma coisa para viver, isso é capitalismo. Então veja como tudo é conceitual. Como tudo é criado pelo racional humano. Ao entender essas polaridades, você então neutraliza o negativo conceitual racional para dar equilíbrio. Portanto, não existe lado melhor ou pior. Existe uma natureza orgânica, funcional, que dá de promover homens que são mais ligados à matéria para fazer o sistema acontecer e homens que são mais ligados ao espiritual, ao cósmico, à natureza, para fazer também tudo funcionar. E aqueles homens que ficam no filamento são os homens que dão o equilíbrio, a mediação entre as polaridades, seja intelectualmente, seja espiritualmente, seja economicamente. São homens aptos a enxergar os dois lados, validar os dois lados e equilibrar e mediar para que não aconteça o quê? A explosão de um dos lados queima a lâmpada, acaba tudo. E é assim o funcionamento da Terra, os homens gostem ou não. Entendendo isso, a gente já começa a transcender o nosso pacote intelectual do que significa ser humano. E vai, então, modificando a forma de lidar com a polaridade que existe na Terra, que então coloca pessoas na direita, coloca pessoas na esquerda, e só o racional é que acredita-se que um lado é melhor do que o outro, mas não existe isso. Para o computador central da Terra não existe isso. A Covid veio e pegou todo mundo. Se vier um fenômeno de praga, de vírus, de catástrofe, não vai seletivar quem é de esquerda ou de direita. Por quê? Porque a Terra não seletiva os homens. Só existe a criação. E todos são iguais perante Deus, perante a criação. Só estão em polaridades diferentes para dar o equilíbrio da Terra. Aqueles que estão na polaridade negativa é só por estarem mais ligados à matéria, não porque são maus, não porque são perversos. Aqueles que estão na polaridade de luz são mais ligadas ao espírito, à natureza, são desapegados da matéria. Estão na transcendência. E isso é necessário enquanto a Terra for polarizada. Gratidão. Um bom dia para todo mundo.